Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Obrigada pela sua participação. Você que está ligando a televisão agora, está zapeando os canais, parou. Esse é o Conexão Jovem, um programa diferente, um programa contra a cultura que questiona várias questões do universo jovem. E hoje, dia 25 de maio, nós estamos ao vivo para falar sobre esclerose múltipla. Aliás, hoje é o Dia Internacional da Esclerose Múltipla e a gente está falando sobre os sintomas, sobre as causas, sobre os efeitos, sobre tratamento desta doença que atinge, em sua maioria, jovens, tá? Pessoas de 20 a 40 anos, em sua maioria, mulheres. E tem muita pergunta chegando aqui. A gente está contando com a participação da doutora Rosana Alves, ela é neurocientista, está nos Estados Unidos, participando com a gente online, através do Skype aqui, para tirar as nossas dúvidas. E também, Chapolin, a gente vai conhecer agora a Raquel. A Raquel, ela é jovem e recentemente foi diagnosticada com esclerose múltipla. E a gente vai conhecer a história dela agora. Meu nome é Raquel Costa, tenho 26 anos e sou publicitária. Bom, feitas as devidas apresentações, vamos direto para a história, então. Em fevereiro, um pouco antes do carnaval, minha visão começou a embaçar. Passando os dias, foi piorando e deu uma cegueira parcial, assim. Eu não enxergava o meio da visão, não enxergava o rosto das pessoas, não enxergava letras na rua, assim. Logo após o carnaval, procurei um oftalmologista e ele me encaminhou para vários exames, né, de fundo de olho e tudo mais. E aí constatou que estava uma inflamação no nervo óptico. E aí eu fui internada às pressas para ser acompanhada por um neuro e fiz ressonância e tudo mais. Depois de uns 15 dias, minha visão voltou ao normal. Só no último dia da internação que eu descobri o diagnóstico de esclerose múltipla. Até então estava todo mundo investigando, fazendo vários exames e para fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. A notícia, é claro, foi um baque enorme na vida de Raquel. Um misto de emoções acompanhou o diagnóstico. Um sentimento de impotência, de não poder fazer nada em relação a isso, porque eu sabia que era uma doença que não tinha cura. E também, como você não sabe a respeito da doença, você fica com medo, né? Com receio. Mas ela não se deixou abater, não, e tem encarado a doença de forma positiva. Primeira coisa, quando eu saí do hospital, você sai com uma outra visão da vida, outras prioridades. Mudei minha alimentação radicalmente, virei vegetariana. Fiquei muito mais voltada à minha saúde, à minha qualidade de vida, meus hábitos. Respeito muito mais meus limites hoje, então quando você tem esse susto, parece que é um recado da vida te falando: presta mais atenção aqui em mim porque uma coisa está errada. Além das mudanças em sua própria vida, por que não influenciar os outros? Publicitária por profissão, ela teve uma ideia. Depois do diagnóstico, fui me adaptando, né, a esses novos sintomas, como eu disse. E um dos sintomas é o esquecimento, perda de memória. Eu ia falar alguma coisa, esqueci o que estava falando, eu esqueci o que ia fazer, enfim. Isso foi atrapalhando um pouco a minha rotina, tanto no trabalho quanto na minha vida mesmo, né? E comecei a me sentir muito mal por isso. Meus amigos, vendo esse meu desânimo e tudo mais, tentaram me animar, falando relatos deles, tipo: nossa, Raquel, eu também esqueci isso semana passada, nossa, imagina, meu marido também fez isso, e começaram a contar histórias para tentar me sentir melhor. E aí surgiu a ideia, falei: nossa, acho que vou fazer uma página que chama Somos Todos Esquecidos, justamente para reunir relatos de pessoas que não têm a doença e apoiar os portadores de esclerose ou outras doenças que têm como sintoma, né, o esquecimento, como o Alzheimer, por exemplo, e conscientizar e informar para evitar esse pré-julgamento, esse preconceito que as pessoas têm. É um exercício de empatia para as pessoas se colocarem no lugar e falar: nossa, eu também já passei por isso, e tentar ajudar os portadores da doença. A página está lá no Facebook, crescendo a cada dia. Mas Raquel não fica para trás. Com a ajuda do projeto, ela tem evoluído e se adaptado à nova realidade. Com o apoio das pessoas e também com esse projeto, está me ajudando a aceitar e a superar. Ao invés de eu me martirizar, por que aconteceu isso comigo? Por que só comigo acontecem essas coisas? Não.
eu posso transformar isso em uma solução, em ajudar outras pessoas, ou em me ajudar mesmo, né? E dá pra tirar lições de tudo na vida, né? Por mais difícil que seja. Acho que uma lição foi desacelerar a vida. A gente sempre tem pressa das coisas, sempre tem ansiedade de conseguir tudo. E você acaba atropelando alguns processos, algumas fases que você precisa passar. Outro aprendizado foi exercício de empatia mesmo, de me colocar no lugar das pessoas, de outras doenças ou que têm outras dificuldades, tentar priorizar mesmo a saúde, a qualidade de vida, os momentos bons da vida, não ficar só preso em conseguir coisas ou ter coisas e enfim. Muito bem, você conheceu um pouquinho aí da Raquel e a Raquel está aqui com a gente no Sofá Amarelo. Tudo bem, Raquel? Tudo bom. Que legal ter você aqui para pelo compartilhar convite. Um pouquinho da tua história, do teu dia a dia. Eu acho que realmente você vai ajudar muita gente, inspirar muita gente que, quem sabe, como você, foi aí surpreendida. com essa jovem notícia, também, né, Bia? Sim. Assim, você falou um pouquinho disso na matéria, né? Mas, assim, conta pra gente como foi o dia que você recebeu essa notícia, o que você sentiu, o que passou na tua cabeça, como foi essa aflição? Então, a médica já tinha comentado de algumas possibilidades, assim, eu cheguei a pesquisar um pouco na internet, que é a pior coisa que você faz, porque você só acha coisa ruim. E a esclerose múltipla foi a única que eu não olhei. Falei, acho que essa doença é muito ruim, eu não quero ver. E você ficou com medo, comecei a olhar outras doenças e tal, achando que era melhor. E até que no último dia no hospital, a médica chegou e falou, você está com esclerose múltipla. E eu não sabia direito o que era, sabia que era grave, que não tinha cura. Lembrei de uma atriz, que é a Cláudia Rodrigues. Uhum. E que ela estava super debilitada, estava fazendo vários exames, tinha parado de trabalhar, tinha sido afastada, enfim. Eu falei, meu Deus, vou parar de trabalhar, vou estar de cadeira de rodas, vou parar de enxergar, de falar, enfim, passou o pior. Várias coisas na sua Eu estava cabeça. sozinha no hospital, então passou várias coisas na minha cabeça, mas depois você vai se informando, conhecendo outras pessoas que têm a doença, e aí você vai vendo que a pessoa tem uma vida super normal, que tratando você consegue viver super bem. Olha aí. Eu queria já colocar a doutora Rosana aqui em contato com a gente, para a gente começar a falar sobre os sintomas, né? Tem uma galera falando, tá, mas e aí? O que eu sinto? Como é que eu Exato, descubro? tem até pergunta aqui já no Face Como é que também. eu descubro a doença e tal? Quando é a hora de procurar um médico? Por que você procurou um médico? O que aconteceu para você, né, de fato, ser diagnosticada? Então, o meu primeiro sintoma foi da visão, que eu tive uma perda parcial da visão. A primeira coisa que eu fiz foi no pronto atendimento, mas eles fizeram uma tomografia e um exame de sangue, só que não comprova, né? Você só comprova na ressonância. Então, e eles falaram, procura um oftalmo, que pode ser um problema de visão. Só que era carnaval, não tinha nenhum médico, porque era feriado. E aí, depois do carnaval, eu fui atrás de um oftalmo, ele fez todos os exames e aí ele viu que o nervo óptico estava inchado e eu precisava procurar um neuro. E aí foi onde começou tudo. Então, foi onde o neuro começou a fazer exames e foi diagnosticado. Exatamente. Bom, doutora Rosana, explica pra gente os sintomas, né, da doença, da esclerose múltipla. Como é que eu sei, né, que eu posso, quem sabe, estar com essa doença? Primeiro, nós temos que pensar que muitos sintomas da esclerose múltipla, eles também estão presentes em outras doenças, ok? Por isso que é importante você sempre procurar um profissional no início destes sintomas para poder ajudar num diagnóstico acurado e o mais rápido possível, para que o tratamento seja o mais rápido possível também, para que você possa aumentar a sua qualidade de vida com uma doença que é progressiva na maioria das vezes. A Raquel falou algo muito importante, que um dos principais sintomas é essa alteração da visão, uma inflamação, que você pode ter uma perda parcial da visão, ou mesmo só uma inflamação do nervo óptico.
Esse pode ser um dos sintomas, mas lembrando que esse também pode ser sintoma de outras doenças. Por exemplo, um tumor de hipófise, você pode ter essa inflamação e perda de visão. Você pode ter alterações motoras importantes, por exemplo, uma perna que não quis funcionar, que pode ser um dos surtos, um braço, um formigamento importante. Existe um outro sintoma, que ele é o quarto sintoma mais prevalente nas doenças, que a gente fala que é o sintoma de Lhermitz, e esse é um teste que as pessoas podem fazer, por exemplo, eu vou tentar fazer aqui, que é o abaixar a cabeça. No que a pessoa tentar baixar a cabeça, se ela levar um leve choque na coluna, isso pode ser um sintoma da doença. Então, perda de visão, um cansaço, que pode ser uma fadiga muito intensa, formigamento ou como se fosse um lado do corpo esquecido, né? Uma perna que não quer funcionar direito, um braço que não quer funcionar direito. Também existem outros sintomas, como por exemplo depressão. Porque pensa que é o seu cérebro que está sendo afetado e você não sabe que região do cérebro está sendo comprometido naquele momento. Então você pode ter uma depressão. Essas questões motoras são importantes, uma perda da visão, esse choquinho na coluna. Você pode ter uma perda de memória, que é importante também. Por isso que algumas pessoas, quando fala de esclerose, as pessoas pensam em pessoa idosa que está perdendo memória, mas a esclerose também pode acontecer nos pacientes, a perda de memória pode acontecer sim em pacientes com a esclerose múltipla. Então esses são os principais sintomas. E pensando que não são sintomas que deveriam ser comuns em pessoas jovens, tá? Fadiga, uma perda de visão. Então, se você tem qualquer sintoma desse, vá ao médico, vá ao neurologista. Só vou dar uma dica que ela é muito importante. Mesmo que for uma depressão e mesmo que não seja uma esclerose múltipla, gente, isso é protocolo. Nós descartamos qualquer questão fisiológica para depois fazer um tratamento psicológico. Não que o psicológico não seja importante, mas às vezes você está com um problema fisiológico que precisa de uma intervenção muito rápida, você fica tratando de uma depressão que não vai melhorar, como é no caso que pode aparecer na esclerose múltipla, porque a questão é outra. Você está com uma perda de mielina muito importante. Então, os passos são: descarte qualquer questão fisiológica para depois você partir para um tratamento psicoterapêutico. O caso da Raquel, graças a Deus, ela já vai para uma emergência e logo em seguida ela tem um neurologista iluminado que consegue descobrir que ela tem uma esclerose múltipla, porque também o diagnóstico ele não é tão simples assim. Exatamente. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para a galera é que assim, mas tudo que a doutora falou aí, tô sentindo e tal, ou alguma coisa ou outra, e aí vai pro Google, né? Vai pro Google. E aí o estrago é feito. Google. O doutor Google. Aí já começa, mas aí já começa a se autodiagnosticar, porque às vezes você tem esses sintomas, mas não necessariamente você tem a doença, né? Enfim, aí começa um monstro, né? E isso serve para outras doenças também. E se você for com esses sintomas para o Google, você vai descobrir que você tem umas 233 doenças. É verdade. Né? Então, é melhor ir direto ao médico, que ele vai escolher uma delas para ser a sua. Então, assim, minha vizinha teve, o fulano teve. Já é um diagnóstico não muito simples, né, Raquel? Já não é tão simples o diagnóstico, já não é tão simples receber a notícia. Então, vá a um profissional, existem centros preparados para receber essas pessoas. Então, procure uma orientação médica, ela é importante. Quanto antes se começar um tratamento independente da patologia, é super importante para a progressão ou a regressão dessa doença. Muito bem. Bom, tá chegando várias perguntas aqui, né? Mas antes eu quero conversar rapidinho com a Raquel. Raquel, você disse que mudou sua alimentação. Mudei. Né? E aí, o seu estilo de vida depois desse diagnóstico foi Depois outro? que eu saí do hospital, você tem um outro olhar da vida. Parece clichê, mas é verdade. Você pensa em outras coisas. E aí eu comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação para ficar mais tranquila, porque o estresse pode desencadear outros surtos, então você tem que ficar sempre muito calma. E baixar o nível de ansiedade. Baixar o nível de ansiedade, né? e melhorar a alimentação mesmo, em geral, né? Porque você já melhora a qualidade de vida. Então, quando eu saí do hospital, eu já comecei a cozinhar mais em casa, porque antes eu comia muito fora. Comprar alimentos orgânicos e fui deixando a carne para lá e até que eu parei de comer.
Já li um livro de um portador que tem esclerose e ele falou que em 2 anos que ele parou de comer carne, ele também não teve nenhum surto em 2 anos. Olha só que interessante. Ele não sabe se é coincidência ou não, mas depois que ele parou de fazer essa dieta, voltaram os surtos. Então, assim... Você preferiu seguir? Preferi seguir, né? Porque mal não vai fazer. Mas eu achei super interessante. E o exercício físico mesmo, para ficar mais calma, dormir mais cedo, beber muita água. E foi isso, assim, que eu mudei praticamente. E você que não recebeu esse diagnóstico, né, Chapolin? Exato. Ou não tem nenhuma doença, vale a pena investir também na saúde sim, já, com certeza. desde já, Nunca né? faz mal, né, Bia? Nunca A gente faz tem um mal. exemplo aí da Bianca, virou outra pessoa, depois começou a correr. Comecei a correr, tudo melhora, né? Você Tudo quer dormir melhora. mais Exato. cedo, você quer acordar mais cedo, você come melhor. Disposição, humor. Disposição, humor. Eu acho que Exato. vale a pena investir nessa Agora, área. Bia, né? tem muita gente perguntando, acho que a gente vai chamar o intervalo já, mas eu quero só fazer uma perguntinha para a doutora Rosana, Claro. viu, doutora Rosana? Rapidinho, só para, antes da gente chamar o intervalo, que é uma pergunta que tem muita gente em dúvida. Se você tem um problema de falta de memória, essa pergunta inclusive veio do Emílio Tomé, ele é de Angola. Nossos Angola. amigos angolanos. Ele pergunta se qualquer falta de memória tem a ver com esclerose múltipla ou não. Você pode ter uma perda de memória por outro fator também. Bem interessante. A perda de memória, ela está presente em muitas patologias, para não dizer quase todas, né? Desde a depressão, a ansiedade, a esclerose múltipla, a Alzheimer, você tem uma perda de memória. Sim, O estresse por si só já faz com que nós não tenhamos memória. Mas outra coisa que é muito interessante para os jovens, viu? Às vezes não é falta de memória, mas falta de atenção. Você fica tão corrido, envolvido em tantos estímulos que estão diante de você que você não tem tempo para decorar algo. Se você não memorizar algo, não tem como você lembrar aquilo de novo. Então, o que é memória? Quando a gente fala memorizar, a gente já remete o que é memória. É você prestar atenção em uma informação e fazer um esforço, muitas vezes consciente, para armazenar essa informação. A perda de memória, ela não significa, ela não é um diagnóstico já de esclerose múltipla. Ela está presente em diferentes situações. Até deixar de dormir, uma privação de sono, também pode fazer com que você tenha uma perda de memória. Mas se você tem uma perda de memória, você precisa correr para mudar o seu estilo de vida. Mesmo que você não tenha nenhuma patologia, é importante que você esteja com a sua memória intacta. Se você tem algum problema de memória, é porque o seu estilo de vida, no mínimo, ele não está adequado. Tomando aí o gancho de vocês, todos nós precisamos fazer uma reforma de saúde. Todos nós precisamos diminuir esses estímulos inflamatórios para o nosso sistema nervoso central. Por exemplo, o açúcar é um estímulo inflamatório terrível para o nosso cérebro. A gordura que tem em muitos alimentos, no alimento cárneo, a falta de exercício físico que acelera a morte celular. Então, essas medidas, elas são necessárias para qualquer um de nós. Para quem, então, tem um diagnóstico de uma patologia, então, isso é imprescindível para melhorar a qualidade de vida. Muito bem. Tem mais uma questãozinha aqui, a da Késia. Ela só não disse de onde ela é, mas ela está perguntando aqui o seguinte. Gostaria de saber se quem tem um tipo de esclerose pode desenvolver outros tipos da doença. Não é para ser. Não, porque se eles tiverem uma base genética, provavelmente é diferente. Mas, como existem muitos sintomas que são comuns a estas doenças, não que não faria diferença, mas é bem comum a pessoa ter um tipo só de esclerose, que já é o suficiente, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma esclerose múltipla, dificilmente ela vai ter uma esclerose lateral amiotrófica. Ó, interessante. É mais Bom, pergunta. a Raquel fez tá livre, assim, ó. Raquel, tá livre. Né, Raquel? Bom assim. Já tá bom E assim, só, né? Já vou falar uma coisa que é bem interessante também. A esclerose múltipla, ela tem 3 tipos de esclerose, mas a pessoa consegue viver com a doença desde que ela tome os cuidados, tal, que é o diferente da esclerose lateral amiotrófica, que é mais agressiva e a expectativa de vida é muito pequena para quem é diagnosticado, mas para a esclerose múltipla, para a maioria dos casos, é uma doença de controle. Não tem cura, mas tem controle. Muito bem, a gente vai agora para o terceiro bloco, tá passando rapidinho, o programa passa bem rapidinho, mas a doutora Rosana continua com a gente ali no terceiro bloco também, tirando outras dúvidas. A Raquel vai estar colaborando, compartilhando também algumas questões aqui com
com a gente. Esclerose múltipla, esse é o tema aqui do Conexão Jovem. Hoje é o Dia Internacional da Esclerose Múltipla, uma doença que afeta muitos jovens. Aqui no Brasil, 35 mil pessoas são portadoras, mais de 35 mil pessoas são portadoras de esclerose múltipla. No mundo, gente, só para você ter uma noção, mais de 2 milhões de pessoas são portadoras de esclerose múltipla. Vale a pena se informar, se inteirar, é uma doença autoimune, é uma doença que, infelizmente, ninguém quer ter um diagnóstico desse, mas é uma doença que dá para você minimizar os seus efeitos, né? Você não é o fim do mundo, não é o fim da vida se você receber esse diagnóstico. A Raquel está aqui para exemplificar de uma maneira bem didática aqui para a gente, humanizada, que a esclerose múltipla ela existe. E tá aí, mas dá para viver uma vida super normal. Uma vida super normal, né? Tá bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Oi, gente, meu nome é Karine. Eu gostaria de mandar um beijo para os meus pais que moram no Pará. E não esqueçam de seguir o Instagram do programa Conexão, que é @PGConexão.